dia, turminha! E aí, todo mundo animado? Mais uma aula, mais um vídeo de matemática. Hoje a gente vai ver uma observação que eu acredito que vocês já conhecem e a gente vai só prestar mais atenção, olhar com mais carinho para eles. A gente viu de uma sequência aí de divisores, né? A gente viu os divisores, depois vimos algumas regras, critérios de divisibilidade e agora a gente vai chegar num determinado. Vocês prestaram atenção que tem alguns números que só admite divisores 1, porque todos eles dividem por 1, e ele mesmo. Pois é, gente. Esses números são os números primos. A gente nem sei por que chama ele de primo, né? Mas são eles que só podem ser divisíveis por 1 e por ele mesmo. Ou seja, eles não admitem nenhum outro divisor dos números naturais. Vamos ver um exemplo. Olha só. Eu tenho aí o número 3. Eu tenho outro valor para dividir por 3 que dê um número exato? Não. Os únicos números que dividem por 3 vai ser o 1 e ele mesmo. Certo? Da mesma forma, quais outros números que a gente pode ver? Se eu perguntar a vocês, gente, quais são os primeiros números, vamos supor, os 5 primeiros números primos da nossa sequência numérica dos números naturais? Vão ser eles o 1, o 3, o 5, o 7 e o 11. A professora pulou o 9. Gente, o 9 não é primo. Por quê? Porque ele divide por 1, divide por 3 e divide por ele mesmo. Então aí, olha, ele já tem 3 divisores. Deixa de ser primo. Só vai ser primo, só vai admitir ou entrar nessa regra dos primos aquele que só tem 2 divisores. O 1 e ele mesmo. O 1 porque todo número que a gente divide por 1 vai dar ele mesmo. E o próprio número por quê? Porque todo número dividido por ele mesmo vai dar igual a 1. Então, essa é a regra para a gente identificar dentro da nossa sequência numérica quem são os números primos. Então, olha só, vamos lembrar? Primos. Números primos. Do 3, eu quero agora perguntar a vocês, vamos relembrar qual é a sequência dos 5 primeiros números primos. Então, eu vou ter o 1, que só divide por ele mesmo, o 3, o 5, o 7 e o 11. 1, 2, 3, 4, 5. Então, esses são os meus primeiros 5 números que são primos, na sequência numérica dos números naturais. Agora, a gente pode continuar essa sequência? Pode sim. E a gente vai ter algumas atividades para fazer com eles. Imagina você identificando dentro da sequência numérica de 1 até 100 quem são os números primos. Pode ser feito? Pode. E a gente vai ver essas atividades mais pra frente, ok? Vamos lá pro vídeo e a gente tira as dúvidas. Beijinho! Bom, turminha, agora que a gente já relembrou os números primos, já vimos algumas partes das divisões, agora a gente vai passar para um novo espaço de tempo. Vamos começar a caminhar em decomposição de um número natural em fatores primos. O que seria essa decomposição? Na verdade, quando a gente fala decomposição ou fatoração, falamos na transformação de um número em multiplicação, onde o resultado tem que dar igual a esse valor que estamos fatorando. Então, vamos ver no próximo slide, tá bom? Bom, quando a gente tem aí um exemplo, número 36, ele aparece na forma de 3 dezenas e 6 unidades. Como agora a gente está querendo fazer uma decomposição, ou seja, eu quero saber quantas maneiras ou quais maneiras a gente pode obter o número 36 através de determinada multiplicação. Então, no primeiro exemplo, a gente tem aí 6 vezes 6 igual a 36. No segundo exemplo, 2 vezes 18 igual a 36. No terceiro exemplo, eu tenho 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3, que também é igual a 36. E no quarto exemplo, eu tenho 2 vezes 2 vezes 9, que também dá 36. Então, o que acontece com todos esses exemplos que a gente tem, se todas as multiplicações deu igual ao número 36? Acontece que essa multiplicação, ou seja, chamamos de fatoração, porque a gente já é sexto ano e a gente já é chique, então a gente chama de fatorar um número 36 em valores. Só que nesse caso aí a gente vai buscar exatamente quais dessas opções a gente aparece apenas os números primos, como fatores.
Ou seja, quais são os números que são primos, que multiplicando a igualdade fica 36. Nesse caso aí, a gente tem quem? 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Nela, a gente pode dizer que a decomposição do número 36 foi feita em fatores primos, porque 2 é primo e 3 também é primo. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3, 36. Ok? Vamos ao próximo? Bom, como vimos, a gente já sabe o que é decompor, já sabe o que é fatorar. Agora a gente tem que lembrar o seguinte: se um número for primo, ele pode ser fatorado? Não, porque na verdade o número primo ele só vai ter fatores, entre eles o número 1 e o próprio número. Então, para esse número primo, seja qual for, a gente só tem dois valores, ou seja, dois fatores que podem ser multiplicados e dar o resultado. Já para qualquer outro número maior de 1 e que não seja primo, a gente pode fatorar sim. E aí a gente tem várias formas de fazer isso. A gente pode fatorar por um valor que seja um número primo e outro que não seja. E a gente pode chegar à fatoração apenas com números primos, ou seja, ao chamado fatores primos. Um exemplo vocês têm aí, ó, número 42. Eu posso ter o resultado, ou seja, o produto para que tenha 42 pode ser 2 vezes 21, onde o número 2 é primo, mas o 21 não. Ou seja, são fatores diferentes. Porém, se eu pegar o número 2, multiplicar por 3 e multiplicar por 7, aí eu vou ter a fatoração em números primos. Ou seja, o número 42 decomposto em fatores primos vai ser quem? Vai ser 2 vezes 3 vezes 7. Tem outros caminhos que a gente pode chegar nessa decomposição em fatores primos. E aí a gente tem alguns exemplos. Ó. Tem o número 30, onde você tem 2 vezes 15, depois você tem 2 vezes 3 vezes 5. Depois a gente tem o 30 também, sendo que aí no caso diferente, ó, 3 vezes 10, 30. É o mesmo que 3 vezes 2 vezes 5. E no 30 também pode ser fatorado por 5 vezes 6, que é igual a 30. E 5 vezes 2 vezes 3. Porém, se vocês observarem, quando a gente está falando em fatoração em números primos, todos os três resultados, a última linha que a gente tem aí, vai ser exatamente dos valores primos 2, 3 e 5. A ordem que ele está aparecendo não vai importar para a gente, porque a gente está falando de multiplicação. E na multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto. Ou seja, se eu tenho 2 vezes 3 vezes 5, ou 3 vezes 2 vezes 5, ou 5 vezes 2 vezes 3, todos esses resultados vai ser igual a 30. Então, eu posso dizer que, para decompor em fatores primos, eu tenho aí três situações diferentes, porém, os termos, ou seja, os fatores primos, vão ser sempre os mesmos, certo? Uma outra forma da gente encontrar os fatores primos é o processo das fatorações sucessivas. Ou seja, se vocês observarem, a gente pegou aí o número 63. Primeira coisa que a gente vai fazer, eu sei que 63 termina com 3. Lembrando da minha regrinha lá de divisibilidade, se eu somar 6 mais 3 é igual a 9, então é divisor de 3. É divisível por 3. Então, nesse caso aí, eu sei que 63 divide por 3. Porém, ele não vai ser divisível por 2, porque ele não é um número par. Então, o que acontece? Meu primeiro número, depois do 2, aí que eu sei que não divide, é o 3. O 3 eu faço a continha e sei que divide. Então, coloco ele aí e ele vai ser o meu divisor. 63 dividido por 3 é igual a 21. 21 pode ainda continuar sendo divisível por 3? Pode sim. Então, eu tenho aí 21 dividido por 3 igual a 7. Eu coloco lá. Vocês observem a forma que ele está sendo feito. Ele pega o primeiro divisor, ou seja, os menores divisores desse número. Pensem na sequência numérica, onde a gente tem 0, 1, 2, 3, 4 e a gente vai aumentando. Só que se eu observar aquelas regrinhas que a gente viu na aula passada, de regras de divisibilidade, já vai facilitar muito para a vida da gente. Então, vamos pensar nelas. Aí a gente tem o quê? 21 dividido por 3 igual a 7.
7 dá para dividir por 3? Não. No caso aí o 7 já é um número primo, a gente já sabe, divide por 1 ou por ele mesmo. Nesse caso, vamos dividir pelo próprio 7, que já é o número primo também. Então, eu tenho aí 7 dividido por 7 igual a 1. Finalizei as minhas divisões e descobri com isso quem são os números primos que dividem 63. Ou seja, quais são os fatores que eu tenho para essa resposta? Eu tenho aí o 3, 3 e 7. Aí a gente pensa o seguinte, se eu tiver 3 vezes 3 vezes 7, eu tenho 3 que se multiplica. E a gente já tem uma regrinha lá atrás, que a gente lembra dela, que é o número ao quadrado, ou seja, uma potência. Eu tenho 3 elevado ao quadrado, ou elevado à segunda. Então, eu tenho o que aí? 3 ao quadrado vezes 7. E isso vai me dar o mesmo resultado de 63. Então, eu tenho aí mais uma forma de decomposição de fatores, só que nesse caso são números sucessivos, ou seja, eles vão vir numa sequência, eles vão obedecer uma sequência crescente de divisores. E aí a gente encontra também os números primos. Lembrando que a gente só vai saber se esses números são primos se o quociente final for igual a 1 e se a divisão der realmente exata. Se ele não for um divisor exato, aí essa regrinha aí não vai servir para a gente, a fatoração não vai ser correta. Porque lembrando sempre, fatorar quer dizer que a gente está multiplicando fatores, que vai dar igual a esse resultado que a gente já tem, ok? Bom, gente, agora vamos fazer as atividades, tentar responder tudinho e tirar dúvidas com a gente na próxima aula. Beijinho para vocês!